toda forma, eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de poder falar em nome de todos os tripulantes aqui. Eu represento hoje, sou diretor-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, represento aí aproximadamente mais de 16 mil tripulantes da aviação regular e que serão diretamente afetados por essa alteração proposta pela ANAC. Na minha fala anterior, eu mencionei a necessidade, ou pelo menos o espírito que foi trazido lá atrás, em 2017, quando a promulgação da lei da aeronauta trazia o artigo 19. Ela tinha dois objetivos. O primeiro deles, sim, trazer a necessidade de acordos coletivos de trabalho para qualquer extrapolação feita para além da lei, além de, obviamente, utilizar um sistema adequado de gerenciamento de fadiga. Conforme eu mencionei anteriormente, o que hoje nós temos é um sistema falho. Esse sistema entrega na mão das empresas a possibilidade de dizerem ou reportarem o que bem entendem. Afinal de contas, os GAGEFs, GGFAs e FSAGs, o nome que a empresa quiser utilizar para os grupos de gerenciamento de fadiga, hoje, por mais que compostos pela entidade sindical, pouco podem contribuir ou pouco podem ser efetivos de forma a realmente endereçar os problemas da fadiga. A agência se limita a utilizar somente a leitura das atas desses grupamentos. Por mais que as empresas aqui defendam que os gerenciamentos de fadiga ou os manuais de gerenciamento são autorizados e promulgados pela própria agência, isso só corrobora a minha fala de que a agência se furta de realmente fiscalizar de forma efetiva a fadiga humana. Os tripulantes, eles vêm reportando e reportam cada vez mais a fadiga. A pesquisa que o sindicato fez contribuiu e muito para esse dado. Percebemos, a professora aqui presente trouxe o relato de mais de 90%. A procuradora reforçou essa tese de que sim, os tripulantes eles acabam caindo em sono, seja por segundos, seja por minutos, por se sentirem realmente fadigados. A pesquisa também demonstrou que os tripulantes não reportam a fadiga por receio das empresas. E aqui ficou muito claro, e agradeço inclusive a fala do nosso colega da Azul, e que é onde a procuradora pôde observar em loco a forma como as empresas operam ou da forma como elas pressionam os tripulantes. Bom, dito tudo isso, o tema principal, e até trazido pelo senhor Ednei, é as tabelas de jornada. As tabelas de jornada, muito defendidas aqui pelas empresas, e que trazem 14 horas de jornada, 12 horas a partir das 6 horas da manhã, e dentre outras possibilidades, percebam, em nenhuma delas, apesar da fala da diretoria da ANAC ser relacionada a que os tripulantes brasileiros gostariam de voar mais, em nenhuma delas a quantidade de horas de voo realmente aumenta. Pelo contrário, o que se aumenta aqui são as jornadas de trabalho. As jornadas à disposição das empresas. Se furta o regulamento de trazer qualquer tipo de métrica ou trava para os tempos em solo. As empresas hoje utilizam 3, 4, 5 horas com os tripulantes em solo. Batem na porta da agência e alegam que o tripulante brasileiro é pouco produtivo. Vejam, a produtividade ela não está atrelada ao regulamento, mas sim à formulação das escalas. As escalas do tripulante brasileiro são extremamente mal gerenciadas. E isso é fato. Se a ANAC gostaria de fazer algum tipo de revisão no regulamento, ela deveria então trazer travas para isso. Assim, de forma a penalizar as empresas que mantêm o tripulante em mais de 2, 3 horas de solo. Penaliza as empresas na jornada. Talvez assim elas consigam ser mais produtivas. Hoje as escalas dos tripulantes elas são feitas em cima da malha aérea. E aí faz até compreensível a ideia das empresas e da própria agência de utilizar estudos econômicos para defender qualquer tipo de aumento de jornada. Afinal de contas, a malha aérea não determina se o tripulante ele já está a 3, 4 horas de solo. Ela não leva em consideração isso. Ela leva em consideração a necessidade do passageiro. Veja, isso para a fadiga humana, isso para estudos de recursos humanos é totalmente falho. Isso qualquer um poderia analisar. Não precisa ser um professor, não precisa ser um técnico, não. Pode ser simplesmente um mero piloto. Todos os tripulantes aqui presentes, eles já vivenciaram inúmeras situações, da onde os tempos de solo são excessivos, onde as jornadas chegam a 11 horas e 40 minutos, 11 horas e 50 minutos. Muitos aqui já vivenciaram pressão para que houvesse uma extensão de suas jornadas. Afinal de contas, se o regulamento permite a extensão, por que não? Veja, essa é a forma que as empresas aéreas no Brasil operam e trabalham. No limite das suas escalas. Limites foram feitos para não serem quebrados, não para serem operados. Alguns aqui já trouxeram a questão do early start e das madrugadas. Há um problema bastante crônico na aviação. As apresentações às 6h01, 6h05, 5h59, elas, obviamente, alteram e muito a vida do tripulante. Percebam, se falou em trazer limitações de madrugada, se falou de forma consecutiva, não se falou na alternância. E se as empresas aéreas, curiosamente, alternarem?
Madrugadas, early start, madrugadas, early start, madrugadas, early start. Significa dizer que o tripulante acordou no mesmo horário, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para a apresentação que mudou em minutos. Uma foi às 5h59, outra foi às 6h01. O tempo é o mesmo. A ANAC também não utilizou nenhum tipo de métrica ou adotou, como eu mencionei anteriormente, os horários das apresentações. O tripulante hoje gasta em torno de 1 hora e meia, 2 horas, prévias à sua jornada de trabalho iniciar. Simplesmente para se deslocar até o aeroporto, simplesmente para começar a sua jornada. Do que adianta nós falarmos de horas de jornada se nós não determinarmos aqui aonde essa jornada realmente começou? Como eu disse anteriormente, algumas empresas inclusive adotam o portão de embarque. Veja, e todo o problema que acontece com raio-x nos aeroportos, e todo o problema que acontece com migração em caso de voos internacionais, e todo o problema que acontece com relação ao deslocamento do tripulante. Nada disso é contabilizado. Pelo contrário, esse período é utilizado dentro das 12 horas preconizadas pela agência e que a nossa procuradora aqui defende que é totalmente ilegal. As jornadas normais de qualquer trabalhador que trabalhe 12 horas de jornada são de 36 horas de descanso. Na aviação, por mais que nós já estejamos, de certa forma, calejados, porque afinal de contas, desde a lei antiga já tínhamos esse tipo de atribuição, trabalhos de 12 horas, por 12 horas de descanso, o que não se tinha naquela época eram sistemas otimizadores de escala da forma que se tem hoje, utilizando o tripulante no seu limite. Veja que curioso. Antes da alteração da lei do aeronauta, o tripulante que tinha apenas 8 dias de folga reportava menos fadiga do que o tripulante que hoje tem 10. Se as empresas aqui defendem a necessidade de harmonizarmos com as regras internacionais, vamos harmonizar por completo, então. Os maiores operadores aqui na América Latina, operadores americanos, que vêm para o Brasil, utilizam 13, 12, 14 dias de folga. Ou seja, elas têm sim 14 horas de jornada, mas também têm 14 dias de folga em meses com 31 dias. Isso é visto pelos próprios acordos feitos entre empresas americanas e os seus trabalhadores. Eu não estou dizendo que aqui não podemos chegar a esse nível de evolução. Podemos. O problema é que nós começamos ao contrário. Lá fora, o FAR, ou no caso o FAA, ele trouxe um regulamento que, afinal de contas, não se fazia tão restrito assim. Poderia trazer liberdades, porque os acordos eram muito mais maduros. Os acordos trabalhistas entre as empresas e os próprios tripulantes já traziam travas para além do FAR. Mesmo com essas possibilidades do FAR 117, pouquíssimas empresas lá fora adotam o limite das jornadas. Afinal de contas, os próprios acordos vedam esse tipo de utilização. Eu vejo aqui uma defesa das empresas de que sim, nós temos que harmonizar com lá fora. Se é para harmonizar com alguma coisa, que harmonize então em todas as suas características. Muito bem dito e defendido pelos professores aqui presentes, pela própria procuradora, nenhum tipo de regulamento ele pode ser adequado ao Brasil fazendo simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V. Estudos mais profundos a respeito do tema devem sim ser levados em consideração. Não podemos aqui utilizar uma métrica adotada pelos Estados Unidos com a confiança de que isso foi bem estudado, segundo o colega da Azul aqui. Isso não seria correto, isso não seria científico, isso não seria preciso. Isso não traria a realidade do tripulante brasileiro à tona. Então, o pedido aqui feito, ou a solicitação aqui feita, é que a agência leve em consideração muito mais do que fatores Ctrl+C, Ctrl+V, fatores utilizados em outras agências por outros operadores por aí afora. Para encerrar minha fala, eu agradeço profundamente a presença dos superintendentes e da área técnica da ANAC e lamento profundamente a presença ou a não presença dos diretores da ANAC. Afinal de contas, esses são aqueles que vão futuramente ter uma reunião, mais uma, e determinar se o RBAC 117 vai ter alterações ou não vão. Eles deveriam estar aqui presentes, olhando na cara de cada uma dessas pessoas, de cada um dos tripulantes aqui presentes, e entendendo o real motivo da fadiga e a presença deles aqui hoje. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês.